voltamos, então, retomando o modo de produção capitalista. Nessa sua primeira etapa, ele vai ter como elemento fundamental esta afirmação da liberdade de mercado, ou seja, a burguesia, quando ascende ao poder político, ela vai procurar formatá-lo de modo a garantir um ambiente próprio de competição, de concorrência, e vai procurar inserir mecanismos de funcionamento da economia que não estariam submetidos à intervenção do Estado. Então, este modelo de capitalismo, ele vai, como a gente já disse, ele vem da Revolução Industrial, vai se estender até mais ou menos década de 20, 30 do século 20, e ali havia uma crença na capacidade organizativa do livre mercado, né? Então, Adam Smith, que é um dos pais teóricos desse modelo, né, vai postular exatamente isso, né, que quando você cria um ambiente de livre concorrência, de competição, sem intervenção estatal, as dinâmicas próprias do mercado, as leis naturais de mercado, garantiriam, na perspectiva de Adam Smith, um processo de crescimento econômico e prosperidade social, né? Então, trabalha-se com a ideia de uma mão invisível do mercado, né, que geraria esse crescimento e, ao mesmo tempo, esse crescimento beneficiaria a todos. E aí, nessa perspectiva, é que, se por um lado, este modelo se afirma a partir do predomínio de mecanismos de livre mercado, por outro lado, ele vai gerando consequências sociais extremamente danosas. Então, você tem ali uma intensificação da exploração do trabalho. Então, o século XIX, por exemplo, ele vê surgir inúmeros movimentos de trabalhadores que, aglutinados pelo modo de produção capitalista, vão se rebelar contra os patamares extremamente intensos e perversos de exploração da classe trabalhadora. Então, surgem ali movimentos sindicais, parte deles movimentos anarquistas, comunistas, socialistas, e que vão, pode-se assim, se opor a essas consequências socialmente danosas. E aí você tem a configuração, nesse período, de um modelo de capitalismo selvagem, né, de exploração intensa. Então, uma burguesia industrial concentrando a riqueza num patamar inimaginável, e, ao mesmo tempo, a pauperização intensa da classe trabalhadora. Então, crianças trabalhando, mulheres grávidas trabalhando até a hora do parto, praticamente depois estavam demitidas, pessoas idosas que viviam, pode ser assim, que a partir de uma determinada idade morriam na miséria, enfim. Então, você tinha um nível de exploração extremamente intenso que vai gerar uma revolta, pode ser assim, né, da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, este modelo de capitalismo ele foi se revelando extremamente destrutivo, ou seja, ele foi configurando, a partir de uma sequência de 10, 15 anos, ciclos de crescimento econômico e recessão, crescimento, recessão, crescimento, recessão, o que piorava ainda mais a tensão social, acentuava ainda mais a desigualdade. Ora, este modelo ele vai entrar em crise exatamente no final da década de 20. Símbolo desta crise é a quebra da Bolsa de Nova York, e ali começa a se configurar um outro modelo de organização do capitalismo, que é o capitalismo. Se o primeiro era o modelo liberal, o segundo é aquele que vai ser pautado por uma maior intervenção do Estado na economia. E esta intervenção vai configurar uma outra forma, um outro modelo de capitalismo, que foi chamado capitalismo de bem-estar social, o capitalismo do Estado de bem-estar social. Nesse segundo modelo, o Estado desenvolve uma intervenção significativa, basicamente em duas direções. A primeira dela, numa perspectiva anticíclica, ou seja, para corrigir esta doença original do capitalismo, criando mecanismos de compensação para evitar
esses tensionamentos decorrentes das crises. E o segundo, processos de regulação e de distribuição de renda que viabilizam uma certa desconcentração do capital no topo da pirâmide social. Mas a gente já retoma já no nosso próximo módulo. Até já!